No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de ter filhos ou não ter, Putin, rinocerontes extintos, carros que matam pessoas e muito mais. Sim, não, já viste vídeos Na estrada. aqueles vídeos da estrada na Rússia, não é? Aquilo é maluco. Gosto de me vir lá fora, basicamente. Que horror. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua, com as pessoas de costume, Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Pedimos desde já desculpa pela semana de interregno. Interregno ou interregno? É interregno. Interregno, não é? É. Mas a culpa foi do Hugo, só para dizer. Obviamente. Não foi por acaso pelo facto de teres feito anos, que aliás não tive a oportunidade para te dar os parabéns, eu tive. Simplesmente não vi, não me lembrei. No Facebook não avisou, não é? E depois, quando vi no Facebook, já era tarde demais, e como sei que também que és uma pessoa que não dá grande importância a isso, não é? Por acaso não. Mas de qualquer forma, fizeste quantos? 34. 34. Queria parabenizar-te. Muito obrigado. obviamente. E eu sei que fizeste uma espécie de reflexão recentemente sobre estar nos 30. Fiz, já tinha feito. Faço todos os anos, desde que estou nos 30, faço Sim. um bocadinho e vou descobrindo coisas novas, sim. Vou descobrindo... O que é que desta vez se tornou claro ao fim de mais um ano na década dos 30? Tornou-se claro que a ressaca demora mesmo 2 dias. Portanto, eu hoje já estou, já recuperei. Mas segunda ainda me senti, portanto a bebedeira foi no sábado à noite, segunda ainda sentia muitos efeitos, dores no corpo, assim, nauseado constantemente, pronto, e é isso, esse é o pior, e dá-me o joelho hoje, não sei porquê. Ok. Então, Por nenhum motivo certo. entanto, ou seja, apesar de as consequências de uma noitada já serem mais dolorosas, tu continuas a celebrar os teus anos com uma noitada como se tivesse 20 anos. Não, foi, por exemplo, não foi sair à noite, foi numa casa com amigos, às 3 da manhã estávamos na cama, mas também começámos ao meio-dia, foi valente, bebeu-se bastante. Fomos parar. Então, basicamente, numa desculpa, diz. Que estávamos numa terriola sem nada e fomos a um café que era a cena dos bombeiros e demos por nós a beber bagaços. Pronto, a 50 cêntimos e foi uma descoberta. Então não admira. Então eu acho que isso não tem tanto a ver, a tua dor na ressaca não tem tanto a ver com o facto de ter 34 anos, mas que talvez com beber bagaço. Bebe-se mais, sim, bebe-se mais. Não, Antes, e o bagaço. sim. Bagaço. Mas não foi muito. Foi bom, muito longo tempo. Por acaso não acordei assim com uma ressaca muito má. Como dormi aquelas 8 horinhas, bebi aguinha, tínhamos um pequeno almoço logo de manhã. Sabes que, não sei se é do teu tempo, mas havia um dos programas cómicos do Nicolau Breiner, que havia um sketch sempre que era Trotil, o bagaço que é uma bomba. Não me lembro. Não me lembro. Muito pequeno. Muito bem. Eu pensei que tu tivesses tido reflexões mais profundas ao nível da alma mesmo. Não. E afinal é só... Fico sempre um meio deprimido. E afinal vieste aqui falar da tua ressaca. Sim, basicamente. não, fico sempre um bocadinho deprimido agora. Sim. Antigamente não, era um dia que eu ansiava. Agora é sempre giro porque a malta mais próxima reúne-se sempre, mas já há um misto de... Mas sabes já que, lá vai um terço. Mas deixa-me falar, pelo menos da minha experiência, que os 30 são mais angustiantes do que os 40. Ou seja, quando para mim, chegar aos 30, lembro-me desse dia, foi mais angustiante do que os 40. Eu acho porque... Isso já me disseram, quando eu estava nos 20, disseram que os 30 Ou seja, os 20 é que eram angustiantes. Porque quando chegas aos 40, as desilusões na vida já foram tantas que o teu grau de aceitação a seres um gajo comum, que nunca vai realizar a maioria dos sonhos que pensou, e que para quem a evidência do peso físico de ficar, já não teres a mesma destreza e habilidade
é inamovível, tu aceitas isso, percebes? É uma espécie de rendição e na aceitação há paz. E estás-te a cagar também já, não é? Já estás quase a sair de... Já passeias a cadela de pijama, ou não? Não, mas já vim cá abaixo buscar comida de calça de pijama. Eu não uso pijama, mas não é pijama, não é aquele pijama fazer eu com panda. o pijama, eu no outro dia levantei-me, vesti uma camisola por cima de pijama, fui à rua, fui ao Pingo Doce, fiz as compras. Na hora de deitar, pensei, tenho que vestir o pijama. Não tenho, não. É só tirar a camisola e fui para a cama, nem tomei banho, nem nada. Com toda a poluição e merda que apanhou ali no Pingo Doce, cheia de bactérias e fungos. Estava conformado com essa minha decisão de... Mas isso que tu disseste, que eu acho que com a idade, por exemplo, a relação vaidade-frio. Hoje em dia, com frio, não há a mínima hipótese da vaidade ganhar. Se eu só tivesse tipo um quispo da avó e tivesse frio, eu ia sair com ele. Sim, também já sinto isso. Perco muito menos tempo, sei lá, não é que perdesse tempo a pensar na roupa que ia vestir, mas é uma coisa muito menos... Tipo, não me preocupo muito com isso. Mas tu és magro, não é? Portanto, tu ainda não tens aquela de desistir, desculpa, deixa-me só ganhar a barriga. Deixa-me só corrigir. Bem constituído e elegante. Elegante. Eu estou naquela fase em que eu engordei na última semana 3 quilos, não é? Pensei, olha, vem o meu dia de ano, já me vou desgraçar, pronto. Eu gosto muito dessas negociações que tu vais fazendo. Todos nós fazemos, aliás. Mas já estou aqui naquela... Acho que ainda não é a altura de desistir e de ficar com aquela pança de velho. Não, mas eu não acho... Ou seja, quando eu disse esta aceitação, não é no sentido da desistência, não é no sentido de caguei, agora vou comer tudo e vou ser gordo. Não, é aceitares que a tua vida passa a ser diferente. E eu dou-te um exemplo, que é... E nós já falámos até disso aqui, e já te contei, que saía muito... Eu lembro-me de ter 20 e tal, 30 anos e pensar, eu nunca vou deixar de sair à noite. Isto é impossível. Como é que as pessoas vivem? E aquela questão do fear of missing out, sabes? O FOMO. Qual é que é a praia que está mais gente fixe e a discoteca? É isso. É basicamente, não é? A praia das gajas. Sempre que ias de férias com os teus amigos, onde é que é a praia das gajas? E depois acabavas num bar a falar com um bêbado. E esse fear of missing out vai desaparecendo, acho. Isto se tu estiveres em paz contigo, acho eu, não é? Se fores aceitando as coisas. E por exemplo, se calhar o entusiasmo com que eu esperava uma noite de quinta ou sexta-feira é substituído hoje pelo entusiasmo que eu tenho em aproveitar uma manhã de sábado. Sim, não, também eu nunca fui muito de... Eu também aproveitava as manhãs de sábado, mas era em after hours. Sim. Não, o que eu sinto é que com o decréscimo das saídas, tu acabas por estar menos vezes com os amigos. E isso a mim é o que mais me incomoda. Isso é porque tens uma concepção... Temos todos de estar com os amigos, de sair à noite, mas isso pode ser substituído com almoços... Claro que pode, mas acabava por ser mais frequente. Porque... Mas é pior... Sabes quando é que... Porque era mais fácil, ok, vamos todos ir. Era tipo já quase ritual, não é? Apesar de não era sempre. Claro. E enquanto o jantar aqui e ali, deixa ver. Mas também era só um pretexto para ir tentar sacar gajas. Não, por acaso nunca tive muito isso a sair à noite. Nunca fui muito. Também já comprometido há não sei quanto tempo, mas mesmo quando não era. Era só mesmo para andar à porrada. Sim, é para dar a cabeçada. Mas olha, uma das coisas que muda quando os teus. Com a idade, além das dores nos joelhos. Está-me a doer, estás a ter os joelhos. Não sei porquê. Isso vem em chuva. É capaz, já está. Filhos, porque quando passas a estar com os teus amigos, com os filhos, a duração das conversas é mínima. É tipo, estás a falar de uma coisa, 30 segundos és interrompido. Sim. E então a experiência de estar com os teus amigos torna-se diferente. Para ti, que os teus amigos não te prestam muita atenção, e para eles, desgraçados, que têm que andar atrás dos putos. Sim, ainda não tenho isso do meu grupo assim mais chegado. Só um é que teve filhos, mas ele trabalha no restaurante também. Mas deu para a adoção. Sim, só não estamos com ele muitas vezes, mas assim depois o pessoal que eu costumo estar mais vezes, ninguém ainda teve crianças. Deve estar para breve, não sei. Cá está, uma boa ligação para o nosso tema, um dos temas talvez principais de hoje, a pedido de uma das ouvintes, que é a questão de termos ou não filhos, não é? Sim, da Maria Moreira. Portanto, obrigado pela sugestão. Maria Moreira, muito obrigado. Vamos deixar esse tema principal mais para a frente. Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação da semana e das últimas coisas que aconteceram, de tanta importância como o aniversário do Guilherme Duarte. Sim, quase tanto. E uma delas, que já não é desta semana, mas é a cimeira Trump-Kim Jong-un, que me fascina realmente. Sim.
acho que pode ser o evento mediático do século. O que é que te apraz dizer sobre este encontro de titãs? Eu estou muito fora. Sei que supostamente vai acontecer, não sei se vai mesmo. Sim. Já está marcada a data. Não, mas Não aliás, está, não é? tudo começa. Isto é tudo. O tema é sério, mas ao mesmo tempo é risível. Porque estamos aqui entre o apocalipse nuclear e os desejos egomaníacos de dois palhaços. Não é? E então tudo começa porque uma delegação da Coreia do Sul visitou o Trump na White House, na Casa Branca, e para lhe passar a informação de que havia um interesse da Coreia do Norte. Isto tem a ver com os Jogos Olímpicos de Inverno, não foi? Sim, Que houve uma reaproximação. portanto. O que seria de esperar normalmente era equipas diplomáticas começam a se encontrar. Ele consultaria com os seus especialistas, mas ele disse, logo, a meio da conversa, tipo a despachar, disse, então sim, falem com ele e combinem. O que faz lembrar, tipo, um marido que está a ver a bola e quando a mulher lhe vai-lhe pedir para ele despejar o lixo, ele diz, deixa só... Chega o intervalo, eu vou. Sim, não é? sim. Eu, quando for o intervalo, eu vou. Está aqui a dar o passo de Ferreira Tondela e eu não posso perder este jogo. E por um lado, algumas pessoas diziam, isto é refrescante, ao menos, olha, ele diz, faz, vamos lá fazer. Só que nós sabemos que a diplomacia não se faz bem assim. Sim. Mas mais do que tudo é o que é que implica um encontro, se acontecer, entre estas duas figuras. Não é? O Kim fala inglês, não fala? Deve falar. Porque Sim, ele acho que ele estou na Suíça, acho eu. Isso. Sim, mas deve falar, sim. Epá, não sei. Eu acho que eles vão dar bem. A questão Pronto, é essa. Olha, eu estava a Não é? pensar, eles têm várias coisas em comum. Um tem um apreço por cortes de cabelo patéticos, não é? Claramente culto da personalidade, narcisismo. O outro gosta de ver a cara dele em todo lado, não é? Está espalhada pelas ruas da Coreia do Norte. Gostam e o Trump... de bombas, de mísseis. Sim, mísseis, não é? Vão estar bom tempo a falar de mísseis. Olha um míssil aqui. E ele, deixa ver. O que nos leva a outra coisa que os aproxima, claramente, que é ambos devem ter o pénis pequeno. Certamente. Portanto, culto... ou complexos com ele. Têm complexos com o tamanho do pénis. Sim, pode não ser pequeno, mas... Não, sim, pode ser normal, mas eles acham se que calhar é ambos, pequeno. como ambos são um bocado gordos, não veem o pénis há alguns anos. Sim, não é? pode Isso pode acontecer. causar alguma insegurança. Curiosamente, o Trump já tinha até feito, antes de lhe chamar o Rocket Man ou Rocket Boy, tinha feito elogios durante a campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, dizendo que ele até deve ser inteligente para mandar naquele país. Aliás, o Trump tem um fascínio por ditadores, não é? Sim. Putin, o tipo das Filipinas, que andou Do a matar os traficantes. os traficantes. Não é mau de todo. E ambos têm daddy issues, porque têm pais tirânicos e eles vivem na sombra deles, do sucesso desses pais, não é? E gajas. O Trump anda sempre com misses, não é? E o Kim tem gaja? O gajo? Não sei, por deve acaso. ter boas Acho que gajas. tem uma mulher. Tinha, sim, não é? Tinha uma deve ter mulher. mulher, mas deve ter imensas. Deve ter imensas. E ambos... O gajo tem ar de gostar de foder ovelhas. O Kim? O gajo tem ar de quem curte banhar sem mel e que as ovelhas se O lambam. Trump supostamente gosta de golden showers, não é? Golden showers, na Rússia, sim. portanto. Mais uma coisa que têm em comum. E de ir para a cama com atrizes porno. Pelo visto agora aquela... Stormy Daniels. Sim. Que veio dizer, ou não disse, tem um acordo de confidencialidade, né? E que teve com ela por 100 mil dólares, né? Sim. É isso. E ambos, obviamente, têm uma certa dissociação com a realidade, porque vivem naquele mundo, no mundo deles. E que mais? E de certa maneira, ambos tiveram o seu reality show. O Trump com o Apprentice e o Kim Jong-un, porque a Coreia do Norte é o seu reality show. Sim, ele manda e desmanda. É o Sims. Tu entras da casa, tu sais da casa, tu vais para o campo de concentração, tu vais para o campo de concentração. Né? É o Sims do gajo. E agora, isso imagina que fica tudo resolvido. Tu tens noção de quanto é que nós íamos ter que ouvir o Trump a gabar-se? E não só. Claro. E o poder que ele ia ganhar. Porque se ele conseguisse chegar a um acordo para haver uma reunião entre as Coreias, acabar a... Espera aí, o quê? Som? Acho que está aqui um som a fazer. Está aqui um bocadinho É dos nossos fones. Okay. E
ele conseguir um acordo, sim. conseguir que eles, de alguma forma, desmantelem ou mandem o arsenal nuclear à fava e conseguir isso tudo, e conseguir pôr ali um regime diferente, mais democrático, é uma vitória enorme. Eu não acredito que isso aconteça. Não, porque uma das coisas que estará na mesa de negociação, e todos os especialistas dizem isso, é a sobrevivência do regime. Ou seja, eles só abdicam das armas nucleares, por exemplo, ou de outras medidas, se for garantido pelos Estados Unidos que o regime sobreviverá. Portanto, isso parece algo que é inegociável. Mas ele sabe isso é o quê? É dou-te a minha palavra de honra. Não, quer dizer, ele sabe que a partir do momento há tratados internacionais para isso, não é? Está bem, mas isso depois ele se mostra... O grande problema dele é que se ele mostra algum tipo de fraqueza, ou se o exército deixa de estar com ele, o povo revolta-se, não é? Dizem que é um dos medos dele. Não sei se ele não pode também negociar outro tipo de cenas, um asilo. Não me parece. Exílio político, algures, e viver à grande o resto da vida noutro sítio. Mas olha, depois deste pequeno breve momento em que nós decidimos... Mas eu gostava que isso fosse porrada. Estás a ver? Floyd Mayweather era ser aí o Putin... Eu punha o meu dinheiro no Kim Jong-un. Punha o meu dinheiro no Kim Jong-un. Só porque é asiático, para mim, eu estou à espera de um rotativo no ar, no mínimo. Ou pelo menos lutador de sumo. Sim, tem mais ar dessa. E o Trump, com a alimentação de merda que ele tem, supostamente, né? Só come mais Coca-Cola. Tem o dobro da idade, não é? O outro é um puto. Eu acho que devia ser tipo claramente isso, tipo Rocky 4, lembras do início? Que é a música, o James Brown a cantar o Living in America e aparece o Apollo. Não me lembro. Tipo, e depois aparece o russo, o Ivan Drago. Qual é o 4? É o último? Não, esse é o último é o Apollo, acho eu já. Há o 6 e depois houve o Creed. Sim. Não, mas o 4 é ainda é dos antigos, o 4. É, durante a Guerra Fria, de 86, já me lembro, 87. É com o Dolph Lundgren. É o Dolph Lundgren e há um combate cá no Ocidente, nos Estados Unidos. É o tal em que o russo mata o Dolph Lundgren, o Ivan Drago mata o Apollo Creed, que é o melhor amigo do Rocky. E depois o segundo combate é na Rússia. E claro que o Rocky vence, não é? Depois de lá e os russos todos, incluindo o Gorbachev, está lá um sósia dele, aplaudem o americano. Filme propaganda. Não. Ou então, já que o Donald Trump era o proprietário da Miss Universo, que eles tivessem que fazer provas como as Miss Universo. Isso era giro. Desfilar de biquíni era gente. Mas eu via. Responder a perguntas de paz no mundo. Geografia básica. Talento. Tipo, estou a imaginar o Kim Jong-un com 2 caniches amestrados, não é? E talvez o Trump a tocar piano. Sim, ou flauta, uma coisa assim. Eu acho que o Kim deve ser mais culto do que o Trump. Não sei deve ser. Quase certeza. Pelo menos estudou na Suíça. Estudou, estás a ver? Pelo menos estudou. O Trump tem arte de quem não estudou. Não que seja preciso estudar para ser culto, não é? Mas... de qualquer maneira, eu acho que isto vai ser um sonho para ambos, porque, repara, poucos eventos vão ter tanto acompanhamento mediático como este. Isto vai ser uma loucura. Imagina, se eles se encontrarem... Quer dizer, os canais de televisão, imagina a quantidade de memes e de pessoas a comentar. Não sei se não vai ser à porta fechada tudo. Não, está bem, mas o acompanhamento mediático disto, ou seja, o que vai gerar é tipo, como quando tens o Mundial ou o Festival da Canção, não é? Há ali um boost de notícias e de acompanhamento mediático e todas as pessoas de repente só querem falar desse assunto. E isto para eles, ou seja, para aquele buraco enorme que eles têm, não é? No ego que exige que eles tenham atenção a todo o tempo, isto vai ser tipo o máximo dos máximos. Sim. Principalmente para o Kim. O outro já tem a atenção mediática toda do mundo, não é? Mas o outro precisa daquilo mas todos precisa os da aprovação, dias. Tipo, é tipo, my precious. E se o Trump lhe desse uma chapadona no meio de coisa, olha, ainda bem que nos encontramos aqui, pumba, toma juízo, ó filha da puta, né? E basasse. Por um lado era Respect. Por outro lado, vêm bombas. vêm bombas nucleares. Mas, ou então, quando fossem entrar na sala, imagina, o Trump se entrava-se e o Kim Jong-un por trás dava-lhe um ganda caldoso. Sim. Ou punha pioneses na cadeira. Putz mesmo. Ele dizia assim, vais a mochar ou vais dá-me o dinheiro do lanche, dá-me o dinheiro do lanche. Mas pronto, é mais provável que só rebentem bombas nucleares e que já não estejamos aqui. Não me acredito. Olha... Sabes que, muito brevemente, nós ambos temos uma estima, uma esperança pelos self-driving cars. Sabes que houve um self-driving car que atropelou uma mulher nos Estados Unidos? É capaz.
acredito. Já estava toda a gente a dizer, não sei o que é isto, não presta para nada e tal. É. E Já aconteceu algumas pessoas Claro. morrerem com... Como acontece pessoas morrerem Claro. quando pessoas conduzem. Sim. Não é? Mas tem a No ver com entanto- aquele dilema de salvar o condutor? Teve a ver com isso? Sabes, esse dilema moral? Não, sei. Não. Sei. E eu estou-me a cagar, eu quero um carro que me salve a mim. Claro. Já Nós agora- falamos disso aqui, que é quando fazem perguntas às pessoas e colocam essa perspectiva que há um acidente, acha que deve morrer a pessoa que está dentro do carro ou duas pessoas que estão fora. A quem se pergunta normalmente diz, a pessoa que está no carro porque são duas pessoas que estão fora. No entanto, se colocarmos a pessoa a quem fazemos essa pergunta Dentro no do cenário dentro do carro, Claro. a resposta muda. Yeah. Sim. Mas e há emoções envolvidas, não é? Claro. O carro não. Claro. O carro deveria maximizar o número de vidas humanas salvas. E tu achas que tu Mas- podes programá-lo para te salvar a ti? Eu não ou, quero. ou de fábrica? Eu não de quero esse carro. O carro que Sim. não me tenha a mim Sim. como prioridade máxima, eu não quero. Ok. Pá, não quero. Porque é assim. Temos pena. Então, e se de repente for tal como é obrigatório os fabricantes colocarem sinos, for obrigatório eles colocarem esse software, tu Anda deixas a pé. andar de carro? Hã? Anda a pé. Ao menos sei que nenhum carro me vai matar, estás a ver? Não vou andar. Não, Quando sabe é que por um gato cima- vai matar porque eles estão programados. Para não me matar nesse pois caso. é, pois percebes? é. Portanto, eu acho que até porque pode ser sem culpa tua, não é? Os gajos podem se atravessar à frente Claro, claro. e o carro para salvar as pessoas mata-te. Epá, não quero verdade, esse carro, é verdade. não sou herói. Claro. Pode ser uma filinha indiana de crianças da creche. Acelera a fundo, siga. Tenho onde estar às 9. Olha, já aqui falámos de duas grandes figuras da política internacional e é impossível não mencionar outra. Vladimir Putin. Putin. Que I'm gonna kill you with my bare hands. Yes. My bear. I have a bear. A domestic bear. With machine guns on the side. Olha, surpreendentemente ganhou as eleições, Pois já foi, viste? 78%, não foi? Alguma coisa assim Sim. do género. E Qual é que é a taxa de voto, de adesão? ele queria que fosse acima dos 70, não sei se andou por aí por perto. Mas, Sim. mas a, há minha, aqui, sim. a minha questão é, aquilo é uma democracia, não é? Sim. Mas há trafolhice nos votos, Sim. ou não se sabe, ou as pessoas votam mesmo nele. Ambos. Porque eu acho que as pessoas votam Ambos. mesmo nele, não é? Há muitas pessoas que votam mesmo nele e há trafolhices. Sim. Por uma das razões que as pessoas votam mesmo nele é porque, para já, há uma cultura da figura da autoridade Sim. na história da Rússia, Claro. nos últimos 100 e tal anos, saltas dos czares para o Stalin, não é? Aliás, é curioso que o Putin é o líder russo que mais anos estará no poder, especialmente agora com mais estes 6 anos, só batido por Joseph Stalin. Uhum. Também é difícil, não é? Yeah, sim. O que é obra para este senhor. E, portanto, depois, obviamente, ele tentou recuperar também essa ideia da Rússia imperial, da Rússia que é importante. E isso para os russos é algo que lhes importa, a Sim. ideia da superioridade do Império Russo. E ele representa tudo isso, ouve lá. Se tu fores a ver, não só ele consegue esse controle através dos meios de comunicação do Estado russo, que tem o monopólio da comunicação, portanto, Sim. tu estás todos os dias a ser... Matando jornalistas e tudo, não é? E depois Diz. há isso, depois já lá vamos. Tem muito a ação propagandística é muito baseada nisso. Aliás, eu já vou falar aqui alguns factos curiosos nele, mas tem a ver com isso, dele aparecer montado em cavalos em tronco nu Sim. e a disparar dardos para adormecer baleias. De fazer judo, não é? Cinturão negro de judo. Sim. Judo ou sampo, não sei se Já é essa sampo. vamos falar disso, das curiosidades relativamente a ele. E a própria história do Putin é muito interessante, porque o Putin, além de ter sido um agente do KGB, há um lado muito emocional que o faz ser a pessoa que foi. Quando caiu o Muro de Berlim, ele estava na República Democrática Alemã, portanto a Alemanha comunista, controlada pela Rússia, e não só testemunhou a invasão da democracia e das pessoas do Ocidente e as pessoas da República Democrática Alemã a ir para o outro lado de Berlim, como esteve cercado
no que era então o quartel da polícia, não sei se era do KGB ou da polícia da Stasi, que era a polícia secreta da altura. E aquilo afetou-o imenso. E quando ele voltou para a Rússia, especialmente depois com os anos do Boris Yeltsin, que foi a máfia russa, os oligarcas a ficarem todos milionários, isso foi algo que o marcou imenso, como uma espécie de uma mácula no orgulho da mãe Rússia. E o que mais o irritou nos últimos anos foi quando a Hillary Clinton, como secretária de Estado dos Estados Unidos, se manifestou sobre as eleições russas e disse que não eram válidas. A Hillary que depois aldrabou o próprio partido, não é? A campanha dela para lixar o Bernie Sanders. Sim. Portanto, sim. É curioso, não é? É curioso que também telhados de vidro. Mas, então tudo isto faz com que ele seja uma personagem estranhíssima. E eu acho que tu vais adorar isto. Quero-te falar aqui de algumas coisas que ele fez. Bem, para já, há aquela imagem clássica dele em tronco nu a andar num cavalo. Não é? Sim. Olha, acho que perdi. Não me digas que perdi. Acho que perdi. Bem, vou tentar lembrar-me do que era. Tinha aqui os apontamentos. Há muito uma cena com animais. Ele tem uma em que dispara um dardo para adormecer uma baleia porque estava a fazer parte de um cruzeiro de biólogos que precisavam de recolher uma amostra da baleia e ele disse logo... Eu disparo. Sim, aquilo era uma besta, estás a ver? Acho que era uma besta ou um arco. Sim. Não disse eu disparo. Entrou nu, tirou a camisa e disparou. Foi visto a pôr uma coleira, acho que para colocar uma GoPro num urso polar. Não é? O urso adormecido, imagino eu. Com um soco, ele adormeceu com um soco, atenção. Com um leopardo da Mongólia, também, acho eu, não é? Não esqueçamos que invadiu a Crimeia, por exemplo. Sim, sozinho. Montado num urso. Sim. Quanto aos 3 candidatos que se apontavam no início das eleições, que nem chegaram a concorrer, mas que podiam ser candidatos fortes, um deles foi morto com um tiro na cabeça. O outro, que é o Kasparov, o ex-campeão de xadrez, teve que se exilar porque tinha medo que o matassem. E um terceiro está na prisão. Portanto, quem é que é esperto? Kasparov. Claro, não? Jogava xadrez e logo... Antecipou a jogada. Exatamente. E que mais há a dizer sobre o Putin? E que vamos ter mais 6 anos. Já para não falar de todas as vezes que a agência de internet russa, acho que é assim que se chama, influenciou ou tentou influenciar eleições, não só nos Estados Unidos como noutros países da Europa. Mas isso também os Estados Unidos farão, certamente. Não com este nível de sofisticação, ou seja, toda esta novidade de... Claro, nos Estados Unidos já o fizeram de outras formas, de uma forma... Se fazem no próprio país, claro. Não é? E golpes de Estado. Sim, claro, e matar... Estou a dizer que o que ele trouxe foi a inovação de poder, seja a tentar, através da pirataria, alterar votos eletrónicos, seja através das fake news e de recolher dados sobre milhões e milhões. Por exemplo, aconteceu agora não sei se viste isso, com uma empresa chamada Cambridge, que recolheu data de 50 milhões de utilizadores do Facebook. Do Facebook, sim. Supostamente com um pretexto... não me lembro se era para uma ação benemérita ou algo, mas depois utilizou esses dados e conseguiu outros para poderem ser utilizados no que eles chamam micro-targeting, que é saberes as pessoas a quem começas a bombardear com uma série de notícias, não é? Ao fim e ao cabo é aquilo que já fazia na União Soviética e na Alemanha de Hitler, que é propaganda. Sim. Antigamente a Riefenstahl fazia filmes como O Triunfo da Vontade e agora tens bots russos a mandarem fake news. Não é? Sim. Sim, eu não sei se é possível, principalmente os casos de mortes a jornalistas e aos adversários políticos, isso já extravasa, né? Mas do que é legítimo, e aquele gajo que foi agora em Londres, ele e a filha, não é? que foi envenenado, sim. Mas vamos ver se isso não causa um problema maior Sabes que há uma frase diplomático? do Putin que ele diz, aqui há umas semanas, que ele dizia: aqueles que nos tentaram envenenar irão morrer com o veneno. Olha, pimba. Se calhar. Uma coisa que eu acho sempre, que eu fico sempre atrás, é quando tu vês o Putin a falar e aquilo está legendado, e eu penso sempre, será que ele está mesmo a dizer isto? Ou será que o gajo legendou nos quer influenciar na opinião? Era muito fácil fazer isso, já viste? E mesmo quando é com os árabes ou os chineses, quando é uma língua que nós não fazemos puta ideia do que é que ele está a dizer, imagina o gajo está a dizer cenas bué da fixe e os gajos estão a fazer passar uma imagem. Mas eu não sei se é possível tu governares a Rússia sem ser assim.
Não, porque claro, aquilo é maluco. Sim, não, já viste vídeos, Na estrada. aqueles vídeos da estrada na Rússia, não é? Aquilo é maluco. É maluco, aquilo é maluco, completamente sim. malucos. Eu É. não sei se tu consegues Sim. governar um país daqueles sem ser um gajo que anda em tronco nu em cima de Sim, cavalos tem e que ser, dispara sim. dardos. Não, e eu esqueci-me de dizer, o meu foi a uma celebração de uma escola militar em Moscou, e não só participou nas atividades como escalada, como depois tentou dobrar uma frigideira. Sim. Há mesmo aqueles... Sim. E eu não sei, tentei procurar, encontrei isso em vários sítios, mas não havia fotografias, portanto não sei se ele conseguiu ou não dobrar a frigideira, mas aposto quase que sim. Sim, de certeza. Pá, e aquilo é um país tão grande e tão diferente. Não, se nós aqui sim. sentimos uma E diferença a austeridade daquele, o rigor, todas as pessoas que eu conheço que foram à Rússia dizem que, ou que viveram na Rússia, dizem que pá, tu tens que ser duro para viver ali, sabes? Sim, só o frio, né? Sim, só sim. com o frio. E agora, choca-me mais... Pá, mas isso acontece com a Arábia Saudita, se calhar ainda é mais escandaloso, que é tu tens relações diplomáticas e negócios com países que violam os direitos humanos a torto e a direito, não é? Na Rússia, Claro. se fores andares de mão dada na rua com outro homem, né? Se fores gay, é provável que acabes numa valeta. Sabes- E, entre muitas Claro, outras coisas. claro, E- claro. Sabes que o Putin foi casado. Acho que os travestis não podem conduzir lá. Epá, eu vi isto, eu lembro há um ano ou dois e eu não investiguei a sério, aquilo apareceu nos sites portugueses normais, credíveis, supostamente. Eu não investiguei depois mesmo a sério para ver se aquilo tinha alguma nuance. E não podias. Dizia-se que era, ou seja, aquilo era como uma questão de os travestis não podem conduzir porque de lheca, os travestis, não é? Sim. Ou porque conduzem demasiado bem para uma gaja, não sei se era esse, estás a ver? Mas eu acho que depois, eu tenho ideia que vi que era por uma questão de segurança, porque é a mesma coisa que usares burca, estás a ver? Porque não te iam reconhecer a cara, se houvesse alguma coisa. Estavas mascarado, estavas sim, disfarçado, mas isso, pronto. Sim, mas isso é... Mas é mais compreensível que seja por aí, não é? Mas sabes que quando começas a querer inibir os direitos das pessoas, as primeiras justificações têm sempre É segurança. Não, têm sempre aquela ideia do racional, de há aqui qualquer coisa de racional. É como a história que nós já contámos aqui do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que era a favor da lei de liberdade religiosa no estado dele do Indiana, e que a liberdade religiosa era tu não servires pessoas no teu negócio porque elas eram gays. E isso era a tua liberdade religiosa, que é, vocês serem gays ofende a minha credibilidade religiosa, a minha liberdade religiosa. E isso é não entender que há um direito constitucional que sobrepõe, que é o direito às pessoas não serem discriminadas por raça, cor, religião, etc., que sobrepõe à tua religião, que nem sequer consta, ou seja, as regras da tua religião não constam na Constituição. Portanto, há aqui uma ordem de importância. Eu por acaso, eu não sei. Eu acho que se tu tiveres um café, um restaurante, e não quiseres servir negros, tu devias ter o direito a isso, para ver quão depressa o teu negócio ia à falência. Quão depressa a sociedade ia olhar para ti como um anormal e ninguém ia ao teu café. Mas olha, eu acho que então tu tens demasiada esperança na natureza humana, porque durante décadas isso aconteceu nos Estados Unidos e não perderam o negócio. Eu estou a dizer em Portugal, nos Estados Unidos provavelmente, se fosse no Texas ou no Alabama, então juntavam-se ali o pessoal, era o café do Ku Klux Klan, pronto. Mas eu acho que se caso isso acontecesse, agora um gajo põe não servimos homossexuais nem gays. Eu tenho a certeza que aquilo ia à falência em 3 tempos. Mas o problema é que tu tens que... Mas eu estou a dizer, obviamente sei. que não, obviamente que aquele gajo não pode ter o café aberto nessas bases. Mas por um lado devia poder, que era para ele levar com uma chapada na cara e ver que não é a lei, porque depois eu sou ostracizado, que é isso que eles ficam a pensar, os mongoletes. E ele aí percebia que não, que ele é mesmo uma besta que ninguém gosta dele. Dele e das ideias dele. Mas pronto. Mas sim, obviamente que temos que legislar os direitos humanos. Para terminar em grande com o Putin, 2 coisas. Uma, a mulher dele, ex-mulher aliás, disse ser casada com o Putin é a mesma coisa que ser casada com um vampiro. Não sei bem o que é que isto quer dizer, mas... se calhar não sai à rua durante o dia por causa do sol, ela quer passear e nada. E a segunda é que há um grupo, uma girls band russa que lançou agora um hit musical chamado Vova Vova, que é o diminutivo para o Vladimir Putin. Vulva? Eu também ouvi Vova Vova. E que no vídeo no qual aparecem vestidas noivas a olhar para o retrato dele em tronco nu em cima de um cavalo. E a dizer que ele é único e que... não é aquela banda que foi... Que elas foram presas. Não, essas são contra eles, Pussy Riot. Não, podia ser um irónico. Não. Irónico. Não é irónico. E aliás, eu acho que está no YouTube, se conseguirmos depois encontrar, metemos aqui um bocadinho desta música, Vova Vova. Солнце ярким светом Вова, любимый Вова, Вова, красавчик.
Não há muita música russa, não é? Que chega cá. Não. Havia umas, lembras que eram duas, que eram meio lésbicas. O videoclipe era bué sexual. Que era as duas encontravam-se tipo em lados opostos do espelho, ou não sei o De que. uma grade. Não, de uma rede. Uma exatamente. rede e estava a chover. Porque eu acho que só te lembras dessa música russa pelo facto de serem duas miúdas meio fufas Uma vestidas tinha de boas tetas. Isso tem e muito a ver. vestidas de colegiais, não é? Sim, era. Mas aquilo ainda bateu. Mas elas Bateu, cantavam em inglês, bateu, não é? bateu, Era cantava em inglês, mas aquilo não... Muito se bateu à custa daquilo. certamente. Era uma cena assim. Sim. Não me lembro como é que se chamava isso. Também não. Mas lembras-te delas? Lembro-me delas, porque aquilo foi o lesbianismo, não é? Não era comum. Não tinhas videoclipes com duas mulheres a beijar-se por cima de camisa encharcada e roçarem os seios. Lembro-me muito bem. Boas memórias de infância. Boas memórias. Para mais uma pequena notícia, mas que eu achei curiosa, que em Paris foi fechado um bordel de bonecas. Já ouvi dizer que isso é muito comum. Os homens iam e por 120 euros podiam passar 1 hora com uma boneca de látex. Yeah. E as autoridades fecharam porque a prostituição não é legal em Paris. Yeah. Eu não sei por onde é que eu hei de começar. Pois, é tudo estúpido, não é? É tudo estúpido. Sim. Como é que tu podes proibir uma pessoa de querer enfiar a pila numa boneca? Como é que o Estado pode? Como é que consideras isso prostituição? Pois, não é prostituição, não é? Mas vamos começar pelo início, que é... Foder bonecas. Foder bonecas. Porquê ir a um lugar foder bonecas? Ou seja, quanto é que poderá custar uma boneca? Aquelas bonecas, se forem daquelas ultra realistas Sim. mais avançadas, acho que podem custar 10, 15 mil. Ok. São muito caras. Okay. Segundo, primeira questão. Que procedimentos higiênicos é que pelos quais passam as bonecas entre um cliente e outro? Esperemos que seja mais do que aqueles sapatinhos do bowling, não é? Que é aqueles feitos. Esperemos que seja um bocadinho mais do que isso. Mas, Terceira questão. Porquê uma boneca se E por não- esse preço? Imagino que possas ter uma mulher. Imagino, gosto do teu ressalva, não sei preços da prostituição. Não sei, deve ser alguma pancada de... Eu acho, muitos, acredito que possa ser só numa de experimentar. Ok. Acho que... Eu nunca achei a mínima atração. Eu também não. Mesmo aquelas lanternas, não é? As flashlights, que é um pipi de plástico. Não, a minha mão faz bem o trabalho, estás a ver? Mas não é, faz bem, faz muito melhor. Faz melhor. São anos e anos Melhor que de muitas apuro gajas. técnico. Mas claro que sim, são anos e anos de apuro técnico, não é? Agora, uma dessas ultra realistas, já vi um comentário sobre isso. Imagina, iam-me entregar à porta lá à casa, toma aqui esta boneca. Eu se calhar experimentava, para ver, estás a ver? Mas eu acho que era creepy, é muito creepy. Estás a ver? Parece que estás a apinar um cadáver. Assim, eu acho que a diversidade daquilo que te pode causar tesão é tão grande que cada um tem as suas cenas. Sim. Mas parte da ideia que eu tenho do sexo é a reação da outra pessoa ao sexo. Pô, Não é? por isso Ou seja, eu vejo a reação aquilo... da outra pessoa dá-te Sim, tesão, mas não é? eu aqui separo. Eu vejo isso como a experimentar é masturbação com acessórios. Okay. Não é sexo. É masturbação com acessórios. Em que o acessório, em vez de ser ou a Chama-se lanterna, ou coisa, é um pedaço de sim. látex que tem a forma de uma mulher. Agora, eu acho que não era uma coisa que me fosse... Era tipo... Imagina, experimentava só para ver. Mas imagina, mas agora depois tens o passo a seguir, que é, elas já falam e já te respondem, tipo aquela Sofia do anúncio do Ronaldo agora, e aquele que é o robô mais avançado, que já tem uma conversa, já consegue ter uma conversa. E depois já se mexe. E aí, depois chegas ao nível Westworld, não sei se viste a série. Sim. O Blade Runner, também o último Blade Runner. Quando chegas a esse nível já não tens problemas, não é? Portanto, é porque estás ali no limbo, é tipo, é uma boneca, não se mexe. É curioso, há alguns filmes sobre isso. Há bem, para já aquele como é que ele se chama? O River Phoenix, com a voz da Scarlett Johansson, que aí é o Her, mas aí não é físico, não é? É apenas a inteligência artificial. Nos anos 80 tinhas um filme que era A Boneca Mecânica, com a Melanie Griffith e com o Jeff Bridges, acho eu. Não acho que não é com o Jeff... Não é com o Jeff Bridges. Não é os putos que não, constroem no robô, ou é um extraterrestre? Não, ele tinha o principal, que não é o Jeff Bridges, tem uma boneca que se estraga e quer ir buscar esse modelo de boneca, mas esse modelo só existe numa zona desterrada onde vivem os rebeldes. E então ele contrata
contrato ou encontro alguém para ir com ele até lá. Não, e claro, que é a Melanie Griffith, que está gira que dói nessa altura, antes de ser alcoólica. E depois ele, no fim, obviamente, apaixona-se pela Melanie Griffith, e esquece a boneca. E ainda tens o Lars and the Real Girl, que é a história do... Esse é mais creepy. Exatamente. E eu acho que deve haver muito isso nesse pessoal do bordel, pessoal que cria depois a ligação com as bonecas. Sim, que projeta ali, sim. Porque é a única mulher que não lhe deu para trás, percebes? Alguns gajos. É a única, que nunca, não disse que não. Deve ser muito isso. Que nunca lhe deu para trás e que lhe deu por trás. E que se calhar lhe deu. Não, e ela a ele. Podes trocar, né? Deves poder pôr uma pila na testa da gaja. Se for a tua cena. Lego, é uma versão Lego. Yeah, é isso. Okay. Podes 3 mamas. Versão Lego Darth Vader. Sim, podes ter tudo. Mas sim, mas é estranho. Mas já falámos um bocadinho sobre isso, cá depois no outro programa aprofundamos mais. Eu acho que isso vai mudar o mundo. O sexo virtual vai mudar completamente tudo. Olha, e vamos inaugurar aqui hoje uma rúbrica que eu não sei se vamos ter ainda jingle ou não, talvez um dia, mas que é o mundo animal. Não. É o mundo animal. Não, é jingle. O mundo animal. É o mundo. É tipo, queres pão, saloio. Sim. Queres arroz, doce. Desse género. Sim. Queres chá? Verde ou preto? Não é? Sabes essa? Queres leite, gordo? Sei. É o mundo animal, porque nós ambos gostamos de animais, não é? E então, porquê? Porque, obviamente, quem é que faz mais sucesso nas redes sociais? Cães, gatos, amizades entre burros e bodes, sim, aquelas coisas todas. E eu trago aqui uma notícia que não é muito feliz, mas, no entanto, há um vislumbre de esperança, que é, morreu o último rinoceronte branco do norte, porque há rinocerontes brancos do sul. Ok. Não é? Tipo... do norte da África. Tipo Vila... não é do Porto, é do norte da África. Atenção. Acho que há ali um em Passos de Ferreira. Passos de Ferreira. Chamava-se Sudão. Estava muito doente já. Era do Sudão? Era do Sudão. Por acaso não sei. Acho que estava no Quénia, se não estou enganado. Esse era aquele que era guardado por militares? Não sei, por acaso não sei. Militares ou guerrilha, havia um, não sei se era esse, que era o último e era, ou os últimos, e são guardados por milícias armadas que não, para os caçadores não irem lá. Porque os caçadores, há gente que continua a achar que o corno de um rinoceronte dá tusa. Portanto, o Sudão morreu, doença prolongada, de velhice. Foi velhice. Sobreviveram-lhe a filha e a neta. Então não era o último rinoceronte branco. Macho. Macho. Portanto, mas elas vão morrer também. Vamos todos. E aqui é o vislumbre de esperança, porque se Deus deixa morrer os rinocerontes, a ciência... Pois, guardaram o esperma do pai. Guardaram o esperma dele e de outros que já morreram há algum tempo. E vão pôr na filha ou na neta, os porcos de merda. Não. Vão utilizar os óvulos das rinocerontes brancas do norte e vão fazer tipo surrogate mother. Vão utilizar as do sul como transportadoras. Só que o que é que acontece? Parece que é muito difícil fazer inseminação artificial em rinocerontes. Eles dão coisas. Temos que chamar o Putin com a sua besta. Não, vai lá com a pila. O Putin vai lá com a pila, né? Engravida o rinoceronte. Certeza. E como tal é um projeto que há agora de tentar engravidar. Eu achei muito curiosidade esta, rinocerontes do norte e do sul. No entanto, somos brancos. Sim. Porque se fossem negros, norte e sul já eram discriminados. Não, e já não os se inseminavam. Já deixavam extinguir-se, provavelmente. Sim, isso é giro, mas e dinossauros, pá? Percebes? Dinossauros, sim. Mas os dinossauros desapareceram há 60 milhões de anos. Eu sei, mas isso é o que eu gostava de ver. Agora, estar a trazer de volta uma espécie que se extinguiu agora, eu não sei se sou... do ponto de vista científico, obviamente que é, mas bonito e é giro. Mas se não for uma espécie que seja importantíssima para o equilíbrio do ecossistema, eu não sei até que ponto vale a pena nós humanos estarmos a dar uma de... Porque fomos nós humanos que acabámos com a espécie? Nem que seja por um sentido. Mas tu ainda não resolveste o problema. A questão é essa. Percebes? Mas podes tentar resolver o problema em diferentes frentes, não é? Não sei. É tipo, extinguiu-se. Olha. Se não trouxer nenhum mal daí, só... É que o facto de nós a trazermos a espécie de volta é apenas e só para o nosso prazer humano. Trouxemos de volta, está ali, podemos olhar para ele. Porque... Não, imagina um rinoceronte branco, que ainda por cima é raro, o sucesso que não faz nos zoológicos, não é? Não. E nas redes sociais. Agora, portanto, não sei, sou um bocadinho... Agora,
Dinossauros, sim, pá. Eu gostava de chegar a esse dia e tecnicamente é possível, teoricamente é possível. E eu acho que vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Através agora dos genomas e ADNs, acho que vais ter umas experiências que vão correr mal, provavelmente. Claro. E vão nascer cenas muito estranhas até se Não acertar. viste a Mosca? O filme A Mosca? Vi. Aqueles... Calha pila e tudo. Sim. É a cena que mais me ficou do filme. Acho que foi o gajo abrir o espelho para guardar uma orelha e está lá a pila já. Eu cano, e acho que sim. Acho que isso é giro. Agora, também já aconteceu com outras espécies. Uma cabra qualquer das montanhas que também estava extinta e que trouxemos de volta. Acho que foi por clonagem. Acho que havia tecido orgânico ainda, porque tinha sido extinta há pouco tempo. E acho que foi por clonagem, mas posso estar errado. Por falar nisso, há um filme que estreou no Netflix do Alex Garland, que era o tipo que já tinha feito o Ex Machina, que é um escritor também, que foi o que escreveu A Ilha, e que é com a Natalie Portman e com o Oscar Isaac, aquele do primeiro Guerra das Estrelas. Não sei, acho que também entrou neste. E que tem uma premissa muito interessante, tem a ver também com isto, com ADN e cruzamento de espécies. Ok. Pronto. Vou ver. É isso. Por falar nisso, já agora, vi uma notícia que uma empresa está... eu já não me lembro se era 3.500 euros, se era 10 mil euros. Acho que era 10 mil euros. E que fazia-te uma conservação do teu cérebro ao ponto de, quando for possível passar a tua consciência para um computador, tu podes fazer. A questão é que tem que te matar. Estás a ver? Não pode ser. Tipo, não pode ser depois de morrer, não. Tem que ser vivo que esse processo é feito. E então está a ser feito para doenças terminais. Para doenças terminais. E aquilo é uma empresa supostamente legítima, porque ganhou uma cena que é o acelerador beta, não sei o quê, que é um dos maiores do mundo, teve já investimento, e os gajos estão a fazer isso. Os gajos têm um processo de conservação do teu cérebro que tem a ver com trocam-te o sangue por um fluido especial, e tu ficas tipo embalsamado, basicamente. E conserva o teu cérebro ao ponto de, quando for possível mapear o cérebro humano para um computador, mesmo tu já estando morto, conseguem fazê-lo. Não me parece caro. Não? 10 mil euros? Não parece caro. Parece caro. Não. Pode acontecer, imagina, só voltares daqui a 400 anos. Sim. Pode. Imagina o choque. Não, a empresa vai à falência. A merda é essa. A empresa vai à falência. O que é que fazemos com estes cérebros? Tipo, um terremoto. Faz uma mioleira com ovos mexidos? Sim, uma coisinha assim, que é em proteína. Mas se não fosse preciso morrer, pagava 10 mil euros. Só vais juntar para isso. É uma ideia. Olha, fica uma ideia. Foi uma sugestão para os ouvintes. Sim, quem tiver a morrer, eu tenho que falar isso com o Tiago. Falar nisso, o rosto é amanhã. O rosto é amanhã. Já está estudado, portanto não nos interessa. Muito bem. Então, olha, no último terço do programa vamos dedicar-nos a responder pelo menos uma pergunta. É uma pergunta, sugestão de tema, não é uma coisa densa. Exatamente. Mas pelo menos essa. Queres que eu leia? Podes ler. Muito bem. Então, era uma ouvinte, não era? Era. Ok, diz ela. Maria, não é? Como é que é o nome? Não transferi para aqui o nome dela, peço desculpa. Vê lá o nome enquanto eu leio. Maria Moreira. Maria Moreira, cá está, exatamente. Diz a Maria: num dos podcasts disseram que provavelmente não vão ter filhos. Podem desenvolver o tema? Acho que é quase tabu na nossa sociedade, sobretudo para as mulheres. O que acham? Beijos e parabéns pelo programa. Adoro ouvir-vos. Porquê que me colocaste uma voz mais sexy? Agora fala, quando eu estou a responder a uma ouvinte do sexo feminino, respondo sempre nesta voz quente. O Guilherme vai dizer: eu não tenho filhos porque sou estéril. Porque gosto de me vir lá fora, basicamente. Que horror. Gosto de fazer sujeira. Desculpa, a Maria Moreira a colocar aqui um tema, ainda por cima que é mais ainda mais premente para as mulheres que sofrem a pressão da sociedade. Deixa-me só fazer uma ressalva. Eu não disse absolutamente que não queria ter filhos. Não. O que eu disse era que não achava que a minha experiência, de estar vivo, precisasse ter filhos. O que não quer dizer que não tenha filhos, e já houve momentos da minha vida em que quis ter filhos. Feita essa ressalva,
podemos seguir. Pronto. Eu, até aos 18, nem tanto. Quando era puto, na adolescência, devia-me a crescer e a ter filhos. Mas depois, muito cedo, comecei a perceber que não queria, que não fazia parte da... Eu acho que sempre teve a ver também com o facto de eu querer fazer muita coisa. E de não estava propriamente satisfeito no curso que estava, e depois na profissão que estava, e não sei o quê. Agora estou mais satisfeito nisso. Portanto, se eu tivesse filhos antes, eu não fazia o que faço agora. Eu estava na informática como consultor, porque não ia ter a coragem nem a liberdade de arriscar, deixar uma carreira estável para arriscar nisto, não é? Portanto, logo aí tinha sido uma prisão. Claro que até podia ser mais feliz agora como consultor e com 3 filhos lá em casa, não é? Nunca se sabe, mas eu não sinto esse apelo. Por várias razões. Uma, eu sou muito hipocondríaco e se eu tivesse um filho ia ser uma desgraça. Eu ia estar sempre em pânico, ia sempre a correr para o hospital à mínima borbulha. E essa é uma das coisas. Portanto, ias educar um totó. Porque ele ia ser um totó, super protegido. Provavelmente sim. Sim. E depois, eu acho que é uma lotaria, ao contrário, que eu não quero jogar. Não quero tirar essa raspadinha. Porque há filhos que morrem e acabou a tua vida. Acho que não deve haver dor maior do que isso e deve ser impossível tu voltares a ser a pessoa que eras. E é uma raspadinha ao contrário. Às vezes sai cocó. Sai um filho que morre. Sai um filho que morre, sai um filho que morre no acidente, que morre de leucemia. Sai um filho que se torna um bandido, um homicida, sai um psicopata. Pode ser otário. Sim, pode ser burro. Porque deve haver burro com os meus genes, difícil. Mas quem é que disse que eram com os teus? Metade dos meus. Podia ser do padeiro. Sim, exatamente. O padeiro até é mais esperto. Mas pode sair otário também. E eu acho que isso é uma coisa que se fala pouco, que é... Deve haver não sei quantos pais que gostam dos filhos na mesma, que os amam, mas devem pensar, é um otário de merda. Como é que este gajo é meu filho? Não tem valores, não tem os mesmos princípios, é uma merda de pessoa. E isso também me faz confusão. E depois chupam o dinheiro todo, estragam as vaginas e as maminhas das nossas mais que tudo. Sabes que criar uma criança no mundo ocidental até aos 18 anos são 200 mil euros, acho eu. Pois, eu não conto ganhar esse dinheiro. Também não. Não conto ganhar esse dinheiro. E esse dinheiro é mais do que aquele que eu preciso, ainda por cima. Sim. Esse dinheiro é mais do que eu preciso. E eu não... A única coisa que me fazia querer ter filhos era porque eu acho que me iria libertar um bocadinho da minha angústia da finitude humana. E já conversei com algumas pessoas que tinham a mesma angústia, que depois de ter filhos isso... esvaiu-se um pouco, que é eu em vez de me deitar e estar com os meus problemas existenciais e a pensar na morte, estou preocupado com os meus filhos, e o facto de eu morrer mas deixar cá os meus filhos que se vão lembrar de mim traz-me alguma paz. E deve ser uma chatice tu chegares aos 80 anos e os teus amigos já morreu a tua mulher e estás sozinho num lar ou em casa. Essa merda deve ser horrível. Mas como eu não conto chegar aos 80 anos... Sim. Ou então quando chegares a realidade virtual vai estar tão desenvolvida. Pois. É? Tenho filhos um dia. Olha, hoje tenho filhos. Pumba, a fogos. E depois faço um load game mais atrás. Sabe? Quando os pais se passam com os filhos que apetece matá-los, porque apetece, e também é uma coisa que os pais não falam. Há muitos tabus, não só não querer ter filhos, e isso as pessoas olham como se eu fosse o diabo. Já vamos falar disso, que isso é importante. E dizem, ainda vais mudar de ideias. Não, opá, se calhar não. Estás a ver? Eu estou-me a ver um pão lá com 80 anos e dizerem, olha, a dona Arminda ainda está a ovular, se calhar ainda vai a tempo de ter um filho, não é? E não sinto essa necessidade. E acho que é... Mas as pessoas dizem que é ao contrário, que é egoísmo não querer ter filhos, mas eu acho que as razões para ter filhos são maioritariamente egoístas. É para nos sentirmos completos. Para já, porque há aqui uma... Aliás, as pessoas também dizem que também há um certo egoísmo em não ter filhos. No sentido em que tu... não tens que ter as responsabilidades com escolas, com alimentá-los, com cuidar deles. O que, sim, é uma certa forma de egoísmo, queres ter tempo para ti. Claro. Por outro lado, tendo em conta o mundo como ele é e as probabilidades que as coisas corram mal, e especialmente imagina que não estás em Portugal, mas estás se calhar em África ou em certos sítios da Ásia. As probabilidades de correr mal são ainda maiores. Sim, mas aí é um ato aí é um ato de por falta de informação. Claro, mas aí é um ato de egoísmo. Estou a dizer, nesse sentido, é um ato de egoísmo porque as probabilidades que as coisas corram mal
são enormes. E há outra coisa, tu não podes dizer que é um ato de egoísmo da parte dos pseudo-pais que não serão pais, porque tu não estás a impedir uma vida de existir. Claro. Ou seja, não é como... Não está a alma não está lá no armário. Não está lá à espera com a sua senha, não é? Não está à espera. E depois, claro, tens questões de superpopulação, portanto, não é... em Portugal, quer dizer, realmente estamos a precisar, a população está a envelhecer, mas eu não acho que seja dever um dos maiores deveres do cidadão seja trazer, contribuir para... Eu tenho uma teoria que eu ando a explorar, até para o stand-up, que é, tu não podes poupar nos sacos de plástico porque és ecológico e depois ter filhos. Vai merda. Isso quer dizer que tu não estás preocupado com o planeta. Sim. Estás preocupado só com o teu belo prazer. Porque tu teres um filho é altamente anti-ecológico e ambientalista. Aí eu reciclo em casa e depois tens filhos que vão cagar e sujar e andar de carro. Só fraldas então é um... Mas pronto, ainda podes usar daquelas que são reutilizáveis, mas tu estás a pôr um ser aqui cuja existência dele vai ser poluir, seja através do consumir, indiretamente através do que ele vai consumir, seja diretamente através da merda que ele fizer. E portanto é um... Eu acho que não ter filhos é o último ato, o ultimate, o derradeiro, o pináculo do ambientalista e do ecologista. Eu não reciclo, sim senhor, mas não vou ter filhos. Isso é bom. E eu estou a contribuir para um planeta melhor, porque um planeta melhor é a raça humana extinguir-se. Podes sempre fazer outra coisa que é adotar. Exatamente. E estás... Só que tenho muito receio de calhar cocó. Estás a ver? Tenho mesmo muito receio. E é uma estupidez isto. Mas não é. Não é porque são crianças que vêm com traumas. Sim, que vêm com traumas e não sabes qual é que é a disposição genética dos pais deles, não é? Principalmente E eu conheço casos... O esquizofrénico e a alcoólica, que é como eu conhecia os pais. E eu acho que deve ser uma pressão. Uma criança adotada, eu acho que, primeiro, se correr bem, deve ser muito mais grato do que um filho normal. Que é ingrato de merda, principalmente na altura da adolescência. Deve ser muito mais grato. Mas também a pressão que tu vais expor ou que ele vai sentir, não é? Porque os filhos tornam-se rebeldes e não sei o quê, mas e mim, agora faço o que eu quero. Um puto que é adotado deve sentir uma pressão maior, que é tipo, estes gajos não me tiveram sem querer. Estes gajos tiveram porque me quiseram e foram altruístas ao ponto de me buscar em vez de ter principalmente se tu puderes ter filhos biológicos, não tenha sido o último reduto da parentalidade, deve ser também uma pressão para o miúdo que muitas vezes pode resvalar para o outro lado, em vez de ser para a gratidão, para o outro lado. Por outro lado, de um ponto de vista egoísta, podes manipulá-lo emocionalmente de uma forma muito mais competente, não é? Podes ameaçá-lo, voltas para o orfanato, não fazes voltas ali para o orfanato. Mas deve ser. Mas eu gostava. Queres que eu te mostre uma fotografia do teu pai biológico? Vê lá. Os teus irmãos ficaram lá e morreram, estás a ver? Eu gostava de ser altruísta a esse ponto. Isso era algo que eu gostava de fazer, até porque eu, se calhar, aos 50 e tal, via-me a ter filhos. Numa fase em que eu espero já ter realizado tudo e via-me a ter filhos. O que acontece? Não posso ter com a minha namorada porque ela já não vai poder ter aos 50 e tal anos. Ela tem a mesma idade que eu. Se ela congelar o óvulo e tu congelares os teus espermas, também podem utilizar outra mulher. É eu fazer sexo com uma mulher mais nova. Sim. Mas já lhe falaste disso, obviamente. É uma discussão que lá em casa ainda não consegui abordar. Nós temos um filho aos 50 anos, com certeza. Olha, é preciso fazer isso. Olha, eu faço. Para nós termos um filho, eu faço isso. E até pode ser, para ela não ficar excluída ao mesmo tempo. Percebes? Elas as duas. Pronto. Claro, exatamente. Estou aqui a pensar nela. Sim. No fim, repara, até pode ser, eu nem faço sexo com a outra, é só mesmo o último segundo, ponho lá e ejaculo. Exatamente. Porque é termo técnico, nem sequer é... Não é virgem, não é orgasmo, não é? E, portanto, não sei, nessa altura, se calhar sim, eu acho que ser avô deve ser bué da fixe. Pois deve. Deve ser muito mais giro do que ser pai. Eu acho que há uma coisa engraçada em ser pai, que depois tens outra vez em ser avô, que é... com as crianças, tu veres o mundo, recuperares a tua meninice, ou seja, tu podes resgatar uma série de coisas que perdeste ao longo da vida com a forma como eles veem o mundo, como interagem, o espanto com a aprendizagem de qualquer coisa, sabes? E eu acho que isso é uma espécie de boost de juventude, seja quando és pai, seja quando és avô. Quando és pai, bem que precisas, porque eles vão te tirar anos de vida. Pois. Podes brincar com o G.I. Joe sem parecer um maluquinho, estás a ver? Eu imagino agora, se calhar tem uma pessoa chegar a casa e brincar com o G.I. Joe. Não posso, a minha namorada chegava a casa e videogames. Isso, por acaso já não jogo
jogo tanto, mas é algo que eu quero recuperar, porque mas com filho, era uma forma de relaxar. Poderes humilhá-lo logo, até o momento em que ele depois, quando chegar a ti aos 9, 10 anos, passa o gajo a ganhar de ti, não é? Não sei. Os miúdos são muito bons a aprender, não têm videojogos. Mas nós já nascemos numa geração, os nossos pais não, os nossos pais nem conseguem clicar nos botões, aquilo era à parva, não é? Que máquina de calculadora é esta? Mas estamos a falar disso, da questão de que é, os filhos colocam uma pressão enorme nas relações. Eu vejo isso com amigos meus que estão casados e, portanto, para já a relação pai e mãe, marido e mulher passa para um segundo plano, especialmente quando os filhos são mais pequenos, porque os recursos têm que ir para o outro lado. E é preciso ter ali uma estaleca do caraças para tu ires em frente. Muitas relações desfazem-se. Ou ficam juntas só por isso. Ficam juntas só por isso, também é verdade. Há umas que têm filhos só para tentar colar a relação, não é? Claro. Como dizia a maior estupidez de sempre. Como dizia um amigo meu que tem 3 filhos pequenos, dizia no outro dia, eu às vezes acho que não sou uma pessoa, sou um gajo que faz tarefas, porque de repente mete a fralda neste, vai dar o comer ao outro, vai à farmácia buscar os pingos do terceiro, não sei o quê. Tenho um amigo que também tinha 2, ia para o terceiro, saiu-lhe gêmeos. Eu conheço um que tinha e depois saiu 3 gêmeos a seguir. E no outro dia estávamos a falar de férias e ele, férias? Não, quando os miúdos não quer férias. Mesmo que leve uma empregada, tipo, não há férias, não há, é outra coisa. E isso é algo que tu tens de decidir ou não, porque imagina, há relações tão incríveis entre 2 pessoas que se calhar as pessoas não precisam de ter um filho, ou não deviam ter um filho. Há outra questão aqui, tu falaste disso uma vez, que é há certas pessoas que não... O tal milagre do nascimento não é assim tão estrondoso, a não ser a nível biológico, obviamente, que é estrondoso a criação de vida, mas trazeres uma vida ao mundo não é assim uma coisa tão inacreditável, porque muitas das vezes as pessoas não vão ser bons pais e a motivação daquela gravidez muitas vezes foi metade de uma garrafa de vodka e um banco de trás de um Ford-Escort. E o gajo não tirou a tempo. Exatamente. O gajo não tirou a tempo. Eu sempre achei estranho darem-te os parabéns por uma coisa que as pessoas fazem sem querer. Estás a ver? Que as pessoas conseguem fazer, que toda a gente consegue fazer e sem querer. E acho. Mas acima de tudo é isso. Eu acho que não tenho vocação. Por exemplo, eu acho que eu sou um excelente dono de cão. Atenção. Minha cadela não podia ter tido sorte maior. Só que eu já acho que é lá está. É fixe porque eles duram pouco. Duram menos. Sim. Não, não é isso, não são tão exigentes. Ou seja, claro. O amor deles é mais incondicional. Sim. O gajo não diz, não me dás 10 euros para eu ir sair à noite, então não te falo durante 2 meses. Não é? Mas é o nível de compromisso. Obviamente é horrível os cães durarem tão pouco tempo. Mas se um cão durasse 50 anos, eu não sei se tinha cão. Sim. Estás a ver? É um compromisso. Tinha, se calhar, se tivesse uma quinta. Estás a ver? Uma coisa assim. Porque é um compromisso muito grande. Mas ainda... E os cães são mais fixes. Mas eu acredito que quando tu tens... E por isso é que tu não consegues ter uma discussão destas com alguém que tem filhos, numa base racional, porque quando tu tens um filho, o amor sobrepõe-se a tudo o resto. E era aí que eu queria chegar. E então todos os argumentos que tu tinhas perdem força. Só que tu só tens aquele amor porque tiveste o filho. E é mesmo assim, só sentes falta de uma coisa se a tiveres. E portanto é uma discussão que é impossível ter. Claro. E depois há outra coisa que é, se me disserem assim, para teres a experiência plena de estar vivo, do que é ser humano, ter um filho é uma etapa dessa experiência ampla e definitiva. Eu entendo que possa ser. Sim. Porque é uma certa, como tu dizias, uma certa maneira de tu perpetuares, trazeres uma nova vida e apresentá-la ao mundo e ajudá-la a conhecer o mundo e a triunfar no mundo. Eu percebo tudo isso. O humor que tu sentes por uma criança deve ser incrível. Da maneira que eu gosto da minha cadela, por exemplo, não é? No entanto, acredito que seja amplificado muitas vezes. No entanto, essa experiência, que não tenho a dúvida que seja muito importante e que seja modificadora muitas vezes de quem tu és, até porque para muitas pessoas as afasta da opção consigo mesma, não é? Conseguem sair de si próprias. No entanto, também te priva de outras experiências incríveis. Claro. É? Então, e sabes o que é que deve ser muito bom? Uma experiência incrível? É dar na heroína, injetar. Sim. Não é por isso que eu vou dar. Estás a ver? Sim. É a mesma coisa. Há coisas que são espetaculares. Há outra coisa aqui que é, como tu dizes, qualquer pessoa pode ter filhos. E a verdade é que a nossa pulsão para termos filhos, e especialmente nas mulheres, e já lá iremos porque a nossa ouvinte perguntava por isso,
é apenas nós a respondermos à tirania do determinismo biológico. Ou seja, à lei da propagação dos genes que existem há milhões de anos, que existem, a vida existe na Terra há 4 mil milhões de anos, que os nossos... Não é 6 mil? Não foi quando a Terra não foi feita há 6 mil Não, mas anos? vida na Terra. Não, mas o Adão e Eva. Não foi 6 mil, ok, gostava de dizer 6 mil milhões. Foi 6 mil anos, peço 6 desculpa. mil anitos, mais coisa menos coisa. E como tal, aquilo que nós atribuímos um grande romantismo e uma certa transcendência não é mais do que nós sermos, tal como as formigas e os leões e as amibas aquáticas, somos nós a responder. E amplificado pela pressão social, ainda por cima. Exatamente. Ainda por cima. E aqui há uma questão que eu acho já uma vez conversei sobre isto no jantar e a ideia inicial até é de um amigo meu, que ele diz o seguinte, e eu partilho, que é: quando a tua vida não tem muitos interesses, ou não é muito interessante, ter um filho é algo muito mais modificador do que quando tens uma vida com muitos interesses e mais interessante. E tu vês isso muitas vezes, podes notar, de certa maneira, como certas famílias, certos casais encaram os filhos como o centro do universo de tudo. Só falam dos filhos, tudo é à volta dos filhos, o riso. E eu entendo que assim seja. Mas, portanto, mesmo na escala da carência, que é eu quero muito ter um filho ou eu quero pouco ter um filho, isso depende muito de quem tu és e da vida que tu tens. E dos objetivos, acho eu. Sim. Dos objetivos. Se tu estás num ponto em que eu quero fazer isto para o resto da minha vida, não me apetece estar a viajar 3 ou 4 vezes por ano, ou porque não tenho dinheiro, ou porque não tenho esse interesse. Não me apetece ter mais hobbies. Então vou ter um filho. Agora, se tu pensas, daqui a 10 anos eu quero fazer isto, quero estar a fazer isto. Se eu tiver um filho, não posso fazer isso. Já aí tens que fazer um compromisso. Tens que sempre fazer um compromisso quando tens filhos, mas para muitas pessoas não. Para muitas pessoas olha que dava-me jeito de ter um filho para me ocupar aqui as tardes. Porque eu aqui às tardes estou a apanhar uma seca e a Dona Júlia já não dá conta disto. Não, mas ter filhos... Agora, eu acho são que tipo um high emocional. Sim. Sabes? É tipo, as pessoas têm 2... tu vês muitas pessoas que às vezes não deviam ter mais do que 1 ou 2 filhos, por várias razões até económicas, e têm, porque há uma espécie de um high emocional. É mais um evento, ou seja, é um evento grandioso na sua vida. Sim. A sua vida ganha um sentido grandioso. Não é? No entanto, há o exemplo contrário, que é a história do Jonathan Franzen, que é um escritor norte-americano, que tem tanto sucesso de vendas como de crítica, e ele diz que já 2 vezes pensou em ter filhos. Uma quando o pai morreu, o que faz todo o sentido, não é? Aquela ideia de continuidade e pertença. E outra, acho que foi no primeiro casamento, quando era mais novo. E a editora dele disse: olha, já há imensas pessoas a serem bons pais. Já para não falar das que não são bons pais. Sim. Tu és um excelente romancista. E há poucos excelentes romancistas. Faz isso. Tipo, já que tiveste a sorte de ter esse dom e de conseguires praticá-lo todos os dias, não arrisques numa tarefa, tipo, é como tipo, olha, não vais ser mecânico agora, se calhar já não vale a pena nesta altura da vida, ou tentar aprender a tocar Sim, mecânicos por acaso fazia falta mais do que pais, sim, isso é verdade. Honestos, mecânicos honestos. Tocadores de harpa, não sei, mas e como tal, mas então vamos à questão das mulheres. Não sendo mulheres, é muito maior a pressão. Vamos só fazer aqui uma pausa. Está ali alguém, eu não sei, nós ainda temos aqui tempo, mas deixa ver. Eu tinha marcado estúdio para as 2. Às 2, está bem, está bem. 2 minutos e terminamos. A entrevista que vem do Porto é só... Está bem. 5 minutinhos já estamos aqui. Está bem, é que nós atrasámos, pedimos desculpa. Falta quanto? Nós estamos até que horas? Falta 5 minutos. Não, então pronto. Então parece que veio aqui um senhor com uma moca de Rio Maior a dizer que o Guilherme lhe devia dinheiro. Sim, estava-lhe a dever 5 cêntimos. Não, temos 5 minutos para fechar isto, porque hoje atrasámos um bocadinho na gravação e parece que vai vir aqui, acho que vão entrevistar o Marcelo aqui. O Marcelo e a Stormy Daniels. Não, estamos a falar das mulheres. Isto agora vai parecer sexismo porque só temos 5 minutos para as mulheres. Pois é. Mas sim, podemos continuar. Há duas questões. Uma é claramente a questão biológica, que é muito mais presente na mulher, ou seja, ovulação, hormonas, gravidez. Gravidez não, ou seja, das outras? Não, mas tipo mesmo, exatamente, ou seja, o tal mítico relógio biológico é muito mais sentido nas mulheres do que nos homens,
E a questão social. Sim. Como é que, por exemplo, a tua namorada, como é que quando se ela diz que não quer ter filhos, como é que isso é visto pelas amigas, sabes? Acho que na boa. Por acaso as amigas assim mais próximas dela, uma já é mãe, já há uns tempos, mas sempre quis muito. As outras ainda não. Mas sim, mas dizem-lhe sempre, ainda vai mudar de opinião. Ainda vai, ela vai fazer 34, também já não tem muito tempo para mudar de opinião, se quisesse. Eu não digo que não haja um volte-face na nossa vida que nos faça querer ter filhos. Epá, isto se eu ganhasse o Euromilhões 2 para amanhã, epá, se calhar curtia 1 ou 2 anos à grande e depois tinha filhos. Com imensas empregadas. Com imensas empregadas. Epá, e tinha outra liberdade porque podia ter, conseguia ter mesmo com filhos, continuar a ter uma liberdade e uma despreocupação, não é? Financeira, do que é que seria o futuro. Portanto, se calhar aí até mudava de opinião. Mas ela não tem assim muita pressão. Epá, as pessoas dizem um bocado, mas também não é uma coisa que ela anda a dizer. Por exemplo, dos pais dela não há assim, acho que já estão conformados, que não vão... Ela tem irmãs ou irmãos? Tem um irmão, sim. O irmão tem filhos? Não, é mais novo, tem 20 e poucos. Também tens um irmão mais novo? Também. Bem, na minha hipótese tem sobrinhos, já não é mau, já é fixe. Tenho sobrinhos e é muito fixe. Pois, é capaz de ser o é fixe, mais vais lá, giro. brincas, podes fazer as meias estupidezes e tal, e depois partam mal. Depois basas. Tipo, fiquem aí. Está aí a fralda. Mas no caso das mulheres, a questão biológica, por exemplo, a questão da não só é mais premente essa urgência de ter filhos, ou seja, as mulheres sentem isso, não é? Como do que nos homens, em termos biológicos, como, por exemplo, o exemplo da menopausa, que é bastante mais doloroso para a mulher, tanto fisicamente como psicologicamente, do que a alegada andropausa para o homem. Não é? E tem também, mais uma vez, uma função evolutiva, que é, não tem lógica que mulheres que estão mais velhas e que têm menos recursos deem à luz porque possivelmente não poderiam cuidar dos filhos. Não é? Pois, mas agora também a esperança de vida está maior, não é? Claro. E isso não acompanhou tanto. Mas tu podes há mulheres que fazem isso, que congelam os óvulos e têm filhos mais tarde. Sim. Porque mais vale estragar um corpo de 60 com 30 e já tal. para não estragar não, as mulheres ficam melhores até depois de serem grávidas. Claro, e para não falar de outra coisa, que é a carga emocional, para já o parto, não é? E depois a carga emocional de cuidar do filho nos primeiros meses, porque é sempre a mulher que cuida mais do filho, e ao longo da vida a questão do trabalho, porque as mulheres acumulam muito mais vezes. Vamos ser interrompidos